Olá, eu começo o programa de hoje com um trecho de uma crônica que resume bem a vida do nosso convidado. Ele diz assim: como tenho bons ouvidos, deixei que falasse. Afinal, se eu não vivesse aberto a desperdícios, se eu fosse de desprezar acasos, jamais poderia ser cronista. O jeito é escutar. Vocês sabem, uma história é sempre a ponte mais segura entre dois silêncios. Considerado uma revelação pelo escritor Moacir Scliar, ele foi finalista do Prêmio Jabuti em 2012 com o livro Nós Passaremos em Branco. Luiz Henrique Pelanda é cronista, jornalista e músico e participa hoje, com muita honra para nós, aqui do Gente.com. Obrigado por ter vindo, Luiz. Eu que agradeço, Mira. Obrigado. Bom, a gente poderia começar contando a história que há por trás desse breve trechinho muito lindo que eu acabei de falar agora. Eu tentei recitar, não sei se deu muito certo, mas enfim. Bom, o que tem, vou tentar me lembrar também, eu publiquei, eu acho, essa crônica na Gazeta, agora há alguns dias ou semanas, não me lembro exatamente quando foi, mas por trás de uma crônica, né, uma crônica literária, sempre tem uma história. Quer dizer, às vezes não, pode ser, há vários tipos de crônica que a gente pode fazer, mas eu costumo usar histórias que eu vejo no dia a dia da cidade, de Curitiba, aqui, e a partir delas criar alguma coisa que não é nem exatamente ficção, nem realidade, mas uma terceira coisa. É o que você está enxergando daquela situação? Você fala em enxergar e as pessoas geralmente relacionam a crônica com a questão da observação, né? Tá. É verdade, mas também eu começo falando dos ouvidos, né? Sim. Eu falo como eu tenho bons ouvidos. Ali, na verdade, já é uma mentira minha, porque eu sou um pouco surdo do ouvido direito, mas eu precisei usar aquilo para falar sobre o ouvir, o escutar também, que também é importante. Que é você perceber o outro, né? Perceber o outro. Eu acho que toda a questão da literatura e da crônica também tem a ver com o outro. Por mais subjetivo que seja a crônica, por mais o espaço do eu, né, de você falar, se colocar no teu mundo e opinar, não é, opinião é uma palavra ruim, porque o Fernando Pessoa já dizia naquele livro do Desassossego, por exemplo, não o Fernando Pessoa, o personagem dele dizia que toda opinião é uma grosseria, né? E é um pouco assim. Então, é uma maneira, é uma leitura que nós fazemos do mundo. Exatamente, um recorte. Nesse caso específico, eu estava... Que história era essa? Era uma história que começava numa padaria. Eu moro no centro de Curitiba, na Ébano Pereira, e quase todas essas minhas histórias têm a ver com a minha vida nessas ruas Nesse e praças entorno, ali em volta. depois Se eu não me vou engano, eu estava questionar mais sobre isso. numa padaria que era a Padaria Fênix, na Saldanha Marim, e no balcão havia um cara que estava comendo e ele pedia a mesma coisa que eu. E era um morador de rua. Ali tem uma situação, a situação do crack ali é complicada também. Verdade. E ele estava comendo, então, e ele começou a me falar um sonho dele. E a gente sabe que essas coisas às vezes pode ser uma coisa muito chata, né? Mas na verdade, como Às vezes você está correndo, né? Não tem tempo, você não tá está ali, com paciência, mas eu sei lá. penso, fala e eu escuto, né? E ele me contou uma história que era o sonho dele, ele tinha sonhado. Aí, é claro, ele me contou uma história. Ele me contou um sonho. O sonho para ele tinha sido uma coisa. Eu pego o sonho dele e não digo como, transformo numa outra coisa. Porque quando você escuta uma história, você recebe aquela história com os teus referenciais. Então, sempre existe uma mudança, como a brincadeira de passar anel, né? Aquela coisa, como a brincadeira de você, o telefone sem fio. Vai mudando. Aquilo vai mudando. Então, ele me contou a história de um sonho que ele teve com uma onça que teria dormido com ele na Clotário, Portugal, em determinada noite. Uma onça que tinha descido a João Cândido e tal. Sabe Deus por que ele pensou nessa onça, mas ele queria falar do dinheiro, que era os R$ 50 que ele tinha arranjado. Sabe-se Deus como ele tinha arranjado aquele dinheiro. E ele justificava aquilo através desse sonho. E então eu escuto essa história dele, eu falo ali que a história é uma história sempre uma ponte segura entre dois silêncios, né? É uma maneira de você acessar o outro. E às vezes as pontes caem, as pessoas queimam essas pontes e tal. Mas então é uma história que ele falava sobre isso. Então eu resolvi ouvir, porque se eu que me dei que tive a pachorra de escolher como profissão hoje escrever e escrever sobre o nosso tempo, e tenho a sorte de ter leitores, isso é o que para mim é o mais incrível. Se eu não me disponho a ouvir, ver e tudo mais, o que eu posso fazer? Então é isso que eu ia dizer, né? Você não pode se dar
ao desfrute, sei lá que palavra usar, de sair por aí de graça. Eu imagino que, quando eu digo sair de graça, você tem que estar muito atento a tudo, porque, Uhum. como você falou, né, esse pequeno contato, ou um momento ali no ponto de ônibus, uma caminhada enquanto leva a filha para a escola, Sim. tudo pode render um bom texto, não é verdade? Na verdade, hoje em dia, essa atenção que você diz, né, É, ela é parte do processo de do meu criação. processo de viver já. Tá. Porque, na verdade, hoje você vai sair na rua, você não sai desatento, Então, né, isso que eu você tem falei, que você não tomar pode se cuidado. dar ao luxo de ficar É. de graça nos lugares. Não, você não pode, você tem que estar atento porque É, pode acontecer alguma coisa, você pode ser atropelado, você pode ser assaltado, pode acontecer muita coisa. Mas, mesmo assim, quando eu tenho, por exemplo, um período onde eu tenho que produzir mais crônicas, como agora eu faço 2 para a Gazeta por semana e daí me encomendam uma num jornal de Pernambuco, e daí eu tenho que, por exemplo, 3, 4 às vezes, crônicas uma por semana. semana. E eu não gosto de escrever crônicas que não sejam dentro dessa ideia de ver ou ouvir uma história. E outra coisa, eu também não gosto da ideia de que a crônica fala da banalidade, do cotidiano. Tá. Porque para mim o cotidiano é invulgar, não é banal. Não existe uma coisa numa cidade ou na vida de alguém que você saiba explicar de forma clara, né? A leitura do outro é sempre uma leitura complexa, você sempre Uhum, uhum. não vai conseguir captar. Sempre tem muito É, mistério, né? sempre muito mistério. É, então, quando acontece isso, eu tenho que, por obrigação, quando eu faço qualquer coisa, eu tenho que sempre estar com a antena, né, Uma pronta sala de para espera, perceber qualquer isso, qualquer lugar, coisa. né? É. Em geral, eu prefiro o ambiente externo, aberto. Eu Aberto da prefiro cidade. a rua, a praça e tal. Mesmo nesse caso, que é uma padaria, onde me contam a história se passa É um ambiente na rua público, à né? noite. É. Né? Não, mas a onça, no caso dele, caminhava pelas ruas de Ah, Curitiba. sim. E, e isso eu acabei me acostumando. Realmente é um pouco cansativo às vezes, porque você desconfia até da sua sanidade às vezes. Né? Às vezes você fica numa situação tão, eu preciso escrever amanhã. Às vezes é aquela coisa, eu tenho que Hã. escrever amanhã de manhã, aquela crônica, eu tenho que entregar na hora do almoço, e eu ainda não tive a ideia. Você Chega a ser sonha durante a sofrido em noite. alguns Você momentos, abre não? algumas comportas, eu acho, Hã. é sofrido, claro, mas é um sofrimento bem melhor do que, por exemplo, Sim. né? Sofrimento da Eu posso, criação é é, muito bom. é bom, eu não reclamo de mais nada. É. Mas você passa a noite sonhando. Sonhando, não que você vai aproveitar aquilo, você simplesmente passa uma noite agitada, porque você está tentando juntar tantas ideias e tantas histórias para criar um texto que seja é, minimamente, sei lá, Acho que faça sentido que para faça alguém, sentido né, para porque alguém, o exatamente, que objetivo de encontre tudo as pessoas. é E então você fica num estado de alerta e atenção que transforma, às vezes, a sua vida interior numa bagunça incrível. Assim. muito bom Mas eu acho que é o único jeito de fazer para mim, pelo menos. de criar, né. É. Bom, nós estamos conversando aqui com o escritor Luiz Henrique Pelanda, eu vou fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta falando sobre outras facetas da sua carreira, ele que também é um grande músico, já me pediu para tirar o grande, mas eu sei que é, a gente volta falando sobre isso, daqui a pouquinho.